Ok. Nós vamos começar agora. É uma palestra com a Vitória, estudante de nutrição, a respeito de alimentação saudável. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, bom dia a todos, a todas. Tudo bem com vocês? Galerinha animada, gostei de ver, gosto disso. Davi super falante, falando sobre futebol. Muito bem, gostei. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Tá. Sim. Peraí. A tela ficou cheia? Não. Não? Para ficar a tela cheia, você tem que colocar, apresentar a tela inteira. Ah, tá. Então, peraí. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Ficou? Não. Para de apresentar e começa de novo, só que na hora que você começa, Ah, tá. Tá. ao invés de colocar uma janela, você coloca a tela inteira. Entendi, tá bom. Tela inteira. Mas acho que não vai. Porque aqui tá aparecendo vocês. Não tá aparecendo os slides. Mas, do jeito que estava, Vitória, dava para visualizar. Pode ir? Sim. Pode sim. Então tá bom. Tá bom, então. Então, peraí. Crianças, os nossos combinados da aula de microfone fechado valem para agora também, tá bom? Todo mundo com microfone fechado. Só quando a Victoria solicitar o apoio de vocês, aí vocês podem levantar a mãozinha, aprovar chamando para vocês abrirem o microfone, tá bom? Estão vendo agora? Sim. Tá bom, então. Então, bom dia de novo a todos, né? Meu nome é Vitória, sou estudante de nutrição da Faculdade Anhanguera. No 8º semestre, estou no último semestre, quase ali perto do diploma, ainda bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o quê, né? Vamos falar sobre comida de verdade e os alimentos seguros, saudáveis, que fortalecem a nossa imunidade, né? Ou seja, nosso sistema imunológico. Peraí. Passou para o próximo, só para eu ter uma ideia. Sim, passou. Tá. Então, como aumentar a nossa imunidade de forma natural? Assim, na época do frio, a gente fica com o sistema imunológico mais baixo, é normal, né? Então, assim, a gente prefere, às vezes, tomar um chocolatezinho quente, né? Alguma coisa mais quente, mas que são ricos em gorduras e não tem muitas propriedades nutricionais. Ou seja, não tem muitos nutrientes para aumentar a nossa imunidade, né? Mas assim, nós vamos falar sobre cada um deles, cada alimento, de passo a passo, tá bom? Então, o que é comida de verdade, né? É uma alimentação saudável que atende todas as nossas propriedades do nosso corpo, do nosso organismo, ou seja, as células, o sangue, o nosso cérebro, nosso coração, nosso pulmão. Então, além desses alimentos ser fonte de nutrientes, a alimentação envolve outros aspectos, né? Ou seja, os valores culturais, afetivos. É bom comer com a família, não é? Seja você sentar na mesa, comer com o pai, com a mãe, com os filhos, os netos.
e você pega aquela comida que você mais gosta e fica, nossa, que comida boa. Isso interfere na qualidade sensorial desses alimentos. Então, a comida de verdade é aquela comida equilibrada, ou seja, com várias variedades no prato, entendeu? Então, aqui o objetivo da minha fala, né, dessa apresentação, é mostrar para vocês a importância da alimentação saudável e segura, nutricionalmente balanceada e garantindo a nutrição e o fortalecimento do sistema imunológico. Então, aqui a gente tem dois caminhos, né? Se vocês estão vendo aqui na foto, a gente consegue ver dois caminhos que a gente pode seguir, que foi o que eu disse, né? A gente tem os alimentos mais gordurosos, os hambúrgueres, as pizzas, a batata frita, e tem os vegetais escuros, que são ricos em vitamina C, vitamina A, que fortalece o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem dois caminhos, se a gente quer fortalecer o sistema imunológico ou ficar pobre de nutrientes. Mas eu não estou dizendo que a gente não possa comer esses alimentos, né? O que eu falei? É um equilíbrio, uma variedade desses alimentos. Então, quando falamos em alimentação saudável, né, a gente precisa pontuar as variedades. Não existe nenhum alimento perfeito, então não adianta a pessoa falar assim, eu como uma banana, mas a banana tem só os nutrientes dela, a gente precisa de outros tipos de nutrientes, ou seja, da banana, da maçã, da laranja, do limão, e a gente vai falar sobre cada um deles hoje, tá? Então, aqui eu coloco por que se basear numa alimentação com grandes variedades em alimentos in natura, ou seja, aqueles mais natural, as frutas que você pode pegar até do pé, entendeu? E os minimamente processados, que são aqueles que sofrem menos processos industrializados mesmo, que são mais saudáveis. Aqui eu entro com alguns alimentos, né, vegetais de origem animal também, que constituem uma base excelente para uma alimentação nutricionalmente saudável e balanceada. Vocês estão vendo aí na foto que são vários tipos de alimentos aí. Tem o mamão, tem a cenoura, tem a laranja e vários outros tipos de grãos. Então, eu entro com os alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? São os alimentos que fazem bem para o nosso organismo, bem para a nossa saúde. Eles funcionam para o nosso organismo, para ficar tudo ok lá no nosso organismo, tá? Então, aqui eu entro com uma foto, né, que vocês já devem conhecer. O limão, a laranja, a acerola, o morango, o abacaxi e a uva, que são as frutas cítricas, né, que a gente fala. As frutas de vitamina C e também as fibras. O que são fibras, né? É tipo uma portinha de entrada. Ela ajuda as vitaminas entrar no nosso organismo, né? Essas vitaminas, essas frutas cítricas, elas são propriedades anti-inflamatórias, ou seja, aumenta a imunidade do nosso corpo. Aqui eu vou falar sobre cada uma das frutas. Então, a laranja, né? A laranja é um exemplo de fruta cítrica, que também é uma das principais fontes de vitamina C, mas ela não é a única, né? Toda vez a gente pensa, fiquei gripado, tomei suco de laranja. Mas ela não é a única, nós vamos ver que tem outras frutas e vegetais e legumes que também têm fonte de vitamina C. Mas, ditado popular, ela é a que se fala mais, né? Então, esse nutriente atua protegendo as células contra os danos causados pelos radicais livres. Então, a vitamina C protege a gente, né? E fortalece o nosso sistema imunológico. O limão. O limão, você olha assim, é azedo, é isso. Mas, assim, um suquinho de limão, ó, delícia, né? Assim como a laranja, né? O limão também tem umas propriedades de vitamina C. E essa vitamina C
a gente não consegue muito armazenar no nosso corpo. Então, a gente tem que ingerir elas, tá? Por isso é ideal consumir algumas dessas opções diariamente para contribuir na imunidade. Tomate, aquela saladinha de tomate muito boa, né? Rico em licopeno, é um antioxidante, né? O tomate é considerado um imunoestimulante por auxiliar na eliminação dos compostos que deixam o organismo mais desenvolvido, propício ao desenvolvimento de doenças. Ele vai proteger o nosso sistema imunológico, tá? Resumindo. Morango, rico também em vitamina C. Lembra que eu falei que não é só a laranja que tem a vitamina C? É um tipo de vitamina que ajuda a fortalecer as defesas do nosso organismo, né? E ajuda a aumentar a produção de células, aumentando a resistência de infecção. Ou seja, nosso corpo fica resistente com a ingestão do morango e livre de infecções. A acerola. Assim, se você comer acerola assim, crua, assim, não vai agradar muito, mas o suquinho de acerola, se você bater ainda com laranja, ó, uma delícia. Ainda aumenta as propriedades de vitamina C, né? A acerola pode ser usada para prevenir das gripes e dos resfriados, sendo uma ótima aliada na imunidade. O abacaxi é uma fruta também de alto teor de vitamina C, que funciona como anti-inflamatório natural e combina com diferentes frutas e especiarias. Então, ali um abacaxi depois do almoço, ali no lanchinho da tarde, também fica muito bom. A uva, né? Muita gente gosta da uva, ela é muito boa, ela promove a ação anti-inflamatória, principalmente a uva verde, tá? Sendo assim, beber esse suco pode prevenir também das doenças e ajudar a imunidade a ser fortalecida. Então, aqui eu entro com as folhas escuras, né? Então, tem o brócolis. Eu coloquei o nome para vocês não se confundirem, porque tudo é verde, né? Então, eu coloquei o nome. Ali tem o brócolis, o espinafre, a couve, a escarola. Então, vamos ver cada um deles, né? O brócolis, né? Ele protege contra as doenças cardíacas e circulatórias, melhora a imunidade, né, que é o que a gente precisa, é o nosso objetivo, além de ter propriedades antioxidantes e também rico em fibras. Lembra que eu falei das fibras? Que ela é uma porta de entrada para o nosso sistema, para deixar as vitaminas entrar, favorecendo a regulação da função intestinal. Falando no intestino, é muito importante nós sabermos que quando o nosso intestino está bem funcionando, a gente consegue ter uma absorção melhor desses nutrientes, dessas vitaminas, desses minerais. Por quê? Porque é lá que a absorção acontece. Então, se a gente não tiver um intestino bom, que absorve, a gente vai perder essas vitaminas. Então é importante ter um bom intestino, que a gente vai falar sobre como que deixa um bom intestino legal, para conseguir absorver essas vitaminas, tá? A couve, muita gente fala, né, da couve. Ela atua em diferentes aspectos do corpo e nos nossos ossos e sangue, rica em fibras. Vocês estão vendo que a maioria é rico em fibras, né? Fonte de ferro, cálcio, vitamina A e C. Por isso, essa hortaliça ajuda a combater vários tipos de doenças. Melhora as defesas do nosso organismo e contribui para um bom funcionamento do fígado. O fígado é aquele que filtra todo o que a gente ingere. Então, ele tem que estar muito bom. O espinafre. Muita gente não gosta muito do espinafre, mas olha, é muito bom, rico em ácido fólico. O nutriente auxilia na formação de glóbulos brancos, ou seja, a defesa, né, do nosso organismo. Ele é rico em ferro, importante para a oxigenação do sangue. Cálcio, magnésio, potássio. Vocês viram que tem vários tipos de minerais ali, né? Que eu falei, o cálcio, magnésio e o potássio, que participam da formação dos ossos, para ficar bem legal, e dos dentes.
saúde muscular e a prevenção de câimbras. Então, ele é muito bom. Por mais que ele não seja muito agradável visualmente, mas ele é bem, bem interessante, né? Aqui, falar da escarola, né? Ela tem grande concentração em vitamina C, lembra que eu falei que também tem outros vegetais e legumes que também tem vitamina C, além de outras vitaminas e minerais que melhoram o nosso sistema imunológico, prevenindo de gripes e resfriados. Aqui vamos falar do gengibre. O gengibre ele é meio ardidinho, né? Mas ele é muito bom. Não tem aquela típico de vó, né? Que fala, tá resfriado, toma um chá com gengibre. Por que a avó fala isso, né? Não é à toa. É ditado popular, mas é verdade. Conhecido pelas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O gengibre, ele está associado ao fortalecimento do sistema imunológico. Então, é mais fácil a gente prevenir, né? Que a gente está falando da prevenção para não ficar doente. Então, é muito bom você tomar quando você vê que chegou um friozinho, tomar um chazinho com gengibre, muito bom, que tem um papel importante para combater as gripes e resfriados também. O própolis, né? Própolis, pouca gente conhece assim, mas ele é muito, muito, muito bom. Ativa os passos iniciais da resposta imune, estimulando receptores específicos na produção de citocinas, que modulam o mecanismo da imunidade. Então, o própolis você pode pingar 2 gotinhas na água, ou no chá, na hora que for dormir, ou na hora de acordar, melhora a garganta, melhora o sistema imunológico, melhora a maior parte do corpo, né? Lembra que eu falei do intestino? Aí que tá. O iogurte natural, tá? Não é o iogurte com açúcar, né? Com conservantes. O natural. Ele é rico em probióticos. O que é probióticos? É uma bactéria boa que tem no nosso intestino, né? Ela que ajuda na absorção dessas vitaminas que eu falei, né? Logo acima. Ajudando a regular a resposta do autoimune perante a um sistema infeccioso. Além de fortalecer e aumentar todas as defesas do nosso corpo. O alho, muita gente fala que não gosta de alho, né? Nem alho nem cebola, que a gente vai ver. Mas ele é muito, muito importante, né? É os alimentos mais conhecidos e mais utilizados para aumentar as defesas do organismo. Isso possui um composto sulfarato, chamado de alicina, que possui atividade antimicrobiana, inibindo o crescimento de proliferação das bactérias e fungos. Então, ele abaixa... Ai, que susto! Então, ele abaixa o crescimento das bactérias e fungos, né? A cebola. Cebola, ela é rica em vitamina C e outros antioxidantes que pode aumentar a defesa imunológica do nosso organismo. Ela ajuda a combater as inflamações, reduz o muco nas vias nasais aqui, né? Para você não ficar resfriado, com coriza, melhora o pulmão, fortalece o pulmão e o sistema respiratório. Por isso, pode fortalecer o corpo das gripes e resfriados, além de infecções gerais. Em geral, desculpa. E aqui, algumas dicas, né, para aumentar a imunidade, além da alimentação. Tome um pouquinho de sol, 10 minutinhos ali das 10 horas da manhã até umas meio-dia, 1h, 2h da tarde, 10 minutinhos tá excelente. Beba água, gente, muito importante o consumo de água. Nosso corpo é 70% água, então a gente precisa beber bastante água, principalmente nessa época do frio, que a boca fica mais ressecada, entendeu? Pratique exercícios físicos, por mais que seja difícil levantar da cama, tá frio, mas é muito bom pular corda, correr, brincar, cuide do sono, não é bom ficar até tarde assistindo televisão, mexendo no celular. O sono é muito importante para regular o sistema imunológico também, né? E reduzir os alimentos industrializados e aumentar a ingestão dos alimentos in natura, que foi o que eu falei. Então, aqui é uma frase que eu gosto muito. Deixe que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja o seu alimento, que é Hipócrates, o pai da medicina ocidental. E aqui é minhas referências. Muito obrigada.
Vicky, nós agradecemos. A gente pode abrir para as crianças perguntarem. Pode. A Márcia também, né, por ter nos prestigiado com o seu contato. Muito obrigada, Vicky. Foi ótimo. Uhum. Agora, crianças, vocês vão levantar a mãozinha e a Proana vai... As professoras vão chamando vocês, tá bom? Se tiver alguma pergunta para fazer. Davi, Oi, pode começar se você quiser. tava falando dos alimentos gordurosos e eles aumentam o colesterol, que tem a diabetes e o colesterol, e quanto mais você come, e você vai ficando com mais colesterol e aí vai entupindo suas veias, e isso mais pra frente pode causar um AVC e você pode perder a fala, a escuta ou até falecer. E tem dois intestinos, o intestino bom e o intestino grosso, que o intestino grosso pega tudo que você comeu de mal e joga para fora na hora que você vai fazer o número 2. E o intestino bom guarda as fibras, as vitaminas e você melhora a sua imunidade, melhora um monte de coisa. E também tem os 70% do nosso corpo é feito de água. Acima dos pulmões, o resto é nosso corpo, mas abaixo é tudo água. Que eu vejo no YouTube, Nostalgia Ciência. Ele explica muita coisa. Ele já explicou se existe. É 1 hora de vídeo, mas ele já explicou se existe vidas no universo observável, e também já explicou da Terra ser plana. E isso é tudo ciência, que é muito bom, recomendo assistir. E na segunda eu comi um chocolate 99% cacau, que ele é muito amargo, mas ele ajuda. E só de lembrar do gosto eu já fico meio... Só que se você comer um 99% cacau é muito bom, mas come um 40% que já é o recomendável. Obrigada, Davi. Davi, você é muito inteligente, menino! Sabe o que é colesterol? Sabe que os alimentos gordurosos aumentam a probabilidade de ter o colesterol? Sabe a importância da fibra? Nossa, parabéns! Você tá, ó, nota 10, tá? Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Podem levantar a mãozinha que a Pro vai chamando. Quem tem alguma dúvida? Eu só vou... A professora Márcia levantou a mão. Tem o Henrique. Pode tomar mel com brócolis, né? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Pode tomar mel com brócolis? Pode, sim. Ele aumenta ainda mais que o mel também. Ele aumenta a nossa imunidade, então pode tomar sim. Só tomar cuidado para não tomar muito, para não aumentar o açúcar, né? Uhum. Eu costumo tomar com limão também. Isso, limão abaixa. Isso, limão abaixa o teor de açúcar, isso mesmo. Uhum. Henrique? Pro, como a senhora pode me explicar como que você pode ter uma alimentação mais saudável? Boa pergunta. Quem foi que falou? Não deu para ver. Henrique. Henrique? Então, Henrique, como que você pode ter uma alimentação mais saudável, né? Incluindo as frutas, né? Geralmente a gente deve consumir de 2 a 3 frutas por dia. Então, se você consumir uma banana, uma maçã, uma pera, uma laranja que a gente viu, né, que aumenta a imunidade, isso você pode ter uma alimentação saudável. Aí, no almoço e na janta, você pede para a mamãe ou para o papai, alguém que for fazer para você,
colocar as verduras, que é a escarola, a couve, entendeu? Então aí você consegue ter uma alimentação mais saudável, tá bom? Obrigada, Henrique. Melissa? Eu levantei sem querer. Ah, tá bom. Deixa eu ver. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode Olá, falar. Carol, bom dia. Você poderia estar me informando? Eu gostaria de saber. É mais preferível consumir as verduras cozidas ou frescas, né, sem cozimento? Uhum. Então, quando você cozinha essas verduras, elas perdem as propriedades, né? As propriedades nutricionais. Então, tipo assim, por exemplo, a couve, a escarola, dá só um sustinho assim, só para dar uma cozidinha assim e tira, porque aí você não perde muitas propriedades. Então, é mais preferível comer mais ela sem cozinhar, mas, por exemplo, a couve, espinafre, né, que tem que dar uma cozidinha. Então é só dar um sustinho assim, mexeu, tirou do fogo. Porque quando você põe a água que ela soltava, ela tá perdendo os nutrientes. Entendeu? Entendi. Esclareci? Só mais uma, rapidinho. Em relação às crianças, né? Como que a gente deve estar manipulando esses alimentos para que eles possam agregar, né, no pratinho deles, né? Que sempre está lá na TV, o pratinho colorido, né? Faz uma carinha, um pedacinho de fruta. Como que a gente faz, né? Para que eles possam agregar o alimento também na refeição deles. Entendi. Para as crianças, a gente também precisa ter o auxílio também dos pais, né? Para ajudar nessa refeição. Eles levam lanche ou comem na escola? Como que fica? Então, a maior parte das crianças se alimenta na escola, né? Eles têm alimentação da escola? Isso. Entendi. Então, a alimentação, o prato deve ser colorido, né, que a gente fala. Um pouquinho de o arroz, o feijão, uma verdura e depois uma fruta, uma salada, entendeu? Deve incentivar a eles conhecer as propriedades desses alimentos. Respondido? É exatamente o que eu ia falar, o que a senhora acabou de falar. Obrigada. Carlos, só um pouquinho, amor, a Pro já te chama, tá? Tem uma lista, daqui a pouquinho a Pro te chama, Carlos. Tá bom? Fecha o microfone, por favor, amor. Cecília? Oi, Vitória, obrigada pela sua participação na nossa aula aqui, muito, muito produtiva. Eu gostaria só de acrescentar que você falou sobre o gengibre. Eu sou uma consumidora assídua do gengibre, não só em chá. Aliás, chá eu quase não tomo, mas eu uso muito para temperar, principalmente ave, peixe, carne de porco, né? Fica muito bom. Além de acrescentar nos sucos também, que você falou do suco de abacaxi, né? Suco de melancia, fica uma delícia com um pouquinho. Então, era só para ampliar um pouco, né, o uso do gengibre, porque ele fica tão restrito muitas vezes e é tão importante na nossa nutrição. Obrigada. Sim, concordo com o que você falou, né? Ele é muito importante. Só tomar cuidado com quem tem hipertensão, né? Porque ele é quente. Então, só tomar cuidado com isso. Mas muito obrigada a lembrar, né, das outras formas de usar o gengibre. Muito obrigada. Eu que agradeço. Odilene? Oi, bom dia. Bom dia. Dessas frutas que você falou, que tem vitamina C, tipo a uva, o morango, o limão, a laranja, qual é a que tem maior porcentagem de vitamina C? Sim, a maior porcentagem é o morango, também kiwi, que eu não coloquei também, ele é rico também em vitamina C, antioxidante. O morango, aí depois vem o limão, aí vem a laranja, entendeu? Então, de maior porcentagem é o morango. Morango. Ah, tá bom. E Obrigada. o kiwi também, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Carlos, chegou a sua vez, meu amor. Pode falar agora, Carlos. Então, a vitamina C, que na verdade é o morango, faz muito bem para a saúde. Aí, se você comer muitos daqueles negócios que não é
não é recomendado para as pessoas. Então, você vai ficar com diarreia, vai vomitar bastante e não vai conseguir nem falar nada, ou não vai escutar nada. É por isso que você sempre comer vitamina C, banana, arroz, feijão, uva também, kiwi. Faz muito bem para a saúde isso. E aí você vai ter mais equilibrado as distâncias. Obrigada, Carlos. Sim, é isso mesmo. Gostei da pontuação dele, né? Que ele quis dizer que se comer alimentos mais gordurosos, o nosso organismo ele fica um pouquinho prejudicial, né? Gostei, obrigada. Professor Newton, que está lá na escola com os alunos, levantou a mão. Bom dia. Bom dia, Aninha. Bom dia. Bom dia, Jô. Bom dia. Olha. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com o terceiro B. E eu tenho uma pergunta para fazer. Quais os alimentos e verduras fazem mal para quem tem hipotireoidismo? Boa pergunta. A gente prefere, né, os alimentos, assim, depende muito da quantidade do exame do hipotireoidismo, né? Então, os alimentos, o que eu falei, ricos em vitamina A, vitamina C, o que eu apresentei aqui, o hipotireoidismo pode ser consumido, mas com menos quantidade. E o hipertireoidismo também, o hipotireoidismo, ele é um processo mais lento, né, do corpo. E o hipertireoidismo, só para bugou. Só para dar um aporte, o hipertireoidismo é que deixa mais acelerado o sistema, tá bom? Eu posso dar uma palavrinha? Porque eu tenho hipotireoidismo. Qual é a diferença, né, do hipo e do hiper? Isso, pode falar. A couve que já foi sugerida a diminuir a digestão. Não que eu não trato, para mim diminuir a absorção, né, a alimentação de couve. E só aproveitando assim que eu já abriu, né? A cúrcuma, ela é bem importante também, né? Tem gente que amassa junto com alho, quem cozinha, né? Amassa junto, assim, tipo, se tem aquele pilãozinho de madeira, corta um pedacinho da raiz da cúrcuma, ou se não, usa o pó mesmo no arroz, no frango. É um alimento, assim, de ouro também, a cúrcuma, né? Sim, é sim. Eu não coloquei aqui porque eu achei que as crianças não iriam conhecer. Foi por isso que eu não coloquei muito aqui, que eles iam ficar, o que é isso? Mas ela é antioxidante também, a cúrcuma. Salada também ajuda, né? Obrigada. Sim. Eu tenho uma pergunta. A professora Thelma levantou a mão. Pode falar, Thelma. Bom dia, bem-vinda. Muito obrigada pela palestra, querida Vitória. Eu queria saber quais os alimentos que melhoram a gordura no fígado. Eu tenho gordura no fígado. E eu gostaria de saber o que eu posso comer para melhorar isso. Entendi. Então, a gordura no fígado, às vezes, ela pode ser por medicamentoso, né? Existem medicamentos que dão chama esteatose, né? E por alimentação. Prefiro alimentos menos gordurosos do que os mais gordurosos. Então, consumir mais frutas, legumes e verduras pode melhorar bastante do que os alimentos mais gordurosos. Obrigada. Imagina. Tem uma outra criança levantou a mão, mas eu perdi aqui. Sérgio? O Enzo Leite. Enzo. Oi, Enzo. Seja bem-vindo, Enzo.
salada colocar sal ou faz mal? Ele quer saber do sal, Vitória. Sal. Sobre o sal, se faz mal, foi isso que eu entendi? Isso. Ah, tá. Tudo em quantidade elevada, ou seja, em excesso, vai fazer mal para o nosso corpo, né? Lógico que a gente precisa do sal, mas não em excesso, tá bom? Ô, Pro, em questão que falou do sal agora, eu comi uma quantidade de sal muito grande e eu cheguei a ter 207 de colesterol. 207. E aí eu fui para 182. Agora vai fazer o teste, né? Presumo que eu tenho 140. Minha meta é chegar pelo menos nos 82 para menos. Sim, Davi, eu falei, né? Tudo em excesso, que você falou, comeu muito sal, né? Pode ser prejudicial, sim, à nossa saúde, tanto o sal como o açúcar, como as gorduras, entendeu? Meu pai tem hipertensão e diabetes. Minha mãe pegou diabetes na gestação e, é, e meu pai não sei onde ele pegou, mas ele toma insulina e para ter uma diabetes controlada, só que não é. E por conta disso, piorou também que meu pai, ele tem uma doença, ele tinha osteonecrose, que era uma doença no quadril, e agora ele tem espondilite anquilosante, que é uma pior do que a osteonecrose. E por conta da diabetes dele, piorou muito. Uhum, eu entendi. Talvez a diabetes dele seja genética, seja por conta da alimentação. Tem vários fatores que entram na diabetes. Então, se ele toma insulina, ele já está na diabetes tipo 1, entendeu? Tipo, a pior. Não, Ô, Vitória, eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma mãozinha levantada. Você continua com a mão levantada. Você ainda tem alguma pergunta, Márcia? Não, agora que me veio assim, duas coisinhas, não sei se eu posso acrescentar. O coentro faz muito bem, né? O cheiro verde, que é a salsinha, que mais? Não sei, talvez eles não conheçam, mas a Thelma falou sobre gordura no fígado. O chá de moringa também faz bem para tudo, né? Assim, para muitas coisas. As crianças talvez não conheçam esse chá de moringa, mas faz muito bem para a gente também. Eu tenho em casa, mas sinceramente eu até esqueço de tomar, não sou muito chegada a chá. Mas os chás no geral fazem muito bem, né? A Prodilene levantou a mão. Eu esqueci de perguntar duas coisinhas. Por exemplo, o gengibre, então, para quem tem pressão alta, não pode pôr de jeito nenhum, né? No suco. Não é que não pode pôr de jeito nenhum. Sempre bom consultar o médico, tá? Sobre o consumo do gengibre. Eu só falei sobre hipertenso, que tem que tomar bastante cuidado com ele. Eu já ouvi falar mesmo. Sim, mas consulte o médico, tá bom? Tá bom. Agora, da fruta, da fruta não, dos legumes, entre o cozido e o cru, o cozido, por ser assim, cozido, ele não é mais garantido, assim, em termos do cru ter alguma bactéria, mesmo que a gente lave direito e tal, mas não é mais garantido o cozido ou não tem nada a ver? Não tem muito a ver. Por quê? Porque o cru você vai colocar. Sabe aquela solução que você ganha no posto? Tem uma solução hipoclorito. Sim. Você pega no posto de graça. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar a água, né? Você vai colocar 2 gotinhas do hipoclorito, mergulha essa verdura, deixa lá, aí você vê no rótulo quantos minutos tá. E depois você enxágua com água corrente. Entendeu? Tá. Ali você matou as bactérias. Tá. O cozido pode ser sim que possa matar as bactérias, mas aí você perde muitas propriedades nutricionais. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Respondido? Sim, obrigada. A Prochelione. Bom dia. Bom Eu dia. sou mãe de 2 crianças, eu tenho um filho
de 11 anos que ele tem um processo alérgico muito grande. E eu lendo sobre algumas coisas que mesmo o exame dele nunca deu intolerância para glúten, embora alguns estudos eles comprovam que ingerir pão, alguma coisa desse gênero, quando a alergia está atacada, pode intensificar o processo alérgico. Isso é verdade ou é um mito? Se ele já percebeu que quando ele come esses tipos de alimentos ele fica ruim, então é melhor evitar, né? Então, por isso que às vezes ele fica ruim. Não que ele não possa ter intolerância, talvez ele esteja uma alergia, né? Quando tá atacado, é isso? Sim, eu Então, percebo que isso. quando ele está assim, com crises de alergia, que ele tem rinite, tem bronquite também, embora a bronquite está controlada, mas eu percebo que a ingestão, assim, tipo macarrão, pão, eu percebo que dá uma modificada, assim, num período de 24 horas. Se ele não ingere esses alimentos, que eu até já fiz trocas, eu faço tapioca, faço outra coisa para ele tomar café e evito fazer aquele processo durante 3, 4 dias, a alergia fica assim, amena. Só que eu comecei a perceber que agora na pandemia, né, que eu tô lendo, eu tô acompanhando ele de perto, eu começo a perceber que quando ele tá ruim da alergia e ele come pão, ou bolacha, ou tem macarrão na alimentação, tem uma diferença significativa. Embora o último exame dele não indicou nada, eu conversei com a médica e ela falou para ir observando mesmo, que ela falou que não tem olho clínico, para elas é o resultado do exame, mas eu como mãe, que agora posso acompanhar, eu percebo. E obrigada pela sua contribuição. Sim, se você já percebe, então é melhor evitar, sempre conversando com o médico, tá bom? Sobre essa percepção que você tem por estar com ele agora, tá bom? Isso vale também para nossos alunos, que agora a gente está entrando no inverno, Uhum. e a maioria deles, assim, sofre de algum processo alérgico, de rinite, sinusite, bronquite. Para as mães, assim, dar uma observada também, né? Dá Como uma ele se comporta, observada. ingerindo algum tipo de alimento diferente, né? Uhum. Ou os que são costumeiros, que às vezes a gente não dá importância. Que eu trabalhei no SEI, que tinha uma menininha que ela tinha alergia constante. Daí demorou um tempo para a mãe procurar ajuda e ela era intolerante a leite. Então, quer dizer, ela não ia sarar nunca, porque ela consumia leite sem saber. E ela não nasceu com alergia, ela foi desenvolver depois Desenvolvendo, dos né? 3 anos, né? E é importante a gente estar observando a alimentação nessa questão de alergia mesmo. É O importante organismo esse não olhar, aceitar. né? Esse olhar para a criança, esse olhar muito observador. O que está comendo, o que está ingerindo, por que está assim, é muito importante. Obrigada. De nada. Alta, que quer falar de novo? A Prof. Elione, ela falou em questão da alergia, rinite, sinusite e bronquite. Eu tenho bronquite, asma, rinite, sinusite e alergia. Quando fecha a minha glote, é um desespero aqui na minha casa. E teve uma vez que foi mais desespero ainda, porque fechou a glote e eu tava tendo crise de bronquite, os dois ao mesmo tempo. Davi, você sabe que o corante dos alimentos é um pouquinho prejudicial para a bronquite, né? Então, evitar os alimentos que tem corante, tá bom? Eu tenho alergia a suquinho em pó e como eu faço dieta, eu só tô tomando suco natural. Eu gosto bastante do suco de laranja com limão. Bom, parabéns. Obrigada, Davi, pelas contribuições. Vitória, nós agradecemos, viu? Pela manhã esclarecedora, né? Para nós, para os nossos alunos. Agradecemos também a professora feito contato Conheci com várias você. coisas novas que eu não conhecia. Ah lá, viu? A Melissa falou que conheceu um monte de coisa nova que ela não conhecia. A professora Thelma também acho que quer falar um pouquinho. Eu tenho uma dúvida, Vitória. Eu tenho consumido muito inhame, né, para a imunidade. Aí eu ouço muito falar
em relação, assim, dele cru ou cozido. Então, algumas pessoas me falam que ele cru é muito mais eficaz. Outras falam que não, que eu preciso cozinhar. Então, como eu devo fazer, Vitória? Cozinho ou como ele cru? Thelma, sobre o inhame, eu ainda não dei uma pesquisada a fundo. Eu posso depois pesquisar e falar para a Márcia te passa? Ou para Paula, sim? Tá Pode joia, ser? ok. Pode ser. Tá claro. bom? Porque é mais Tá. fácil eu dar uma pesquisada e te falar, tá bom? Muito obrigada. E eu Imagina. quero agradecer também, tá, em nome da escola, a sua participação, muito importante. Obrigada, Paula, né, que fez todo o trâmite para que você estivesse conosco hoje. Fiquei encantada com a posição das crianças, são maravilhosos. Então, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Volte outras vezes. Um beijo. Pode deixar, gente. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, crianças, professoras, pela sua oportunidade. Quando a gente passa, a gente aprende também, né? Então, para mim, foi muito importante essa abertura para vocês e pode deixar que volto mais vezes, respondendo outras perguntas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Vitória. E o convite está estendido. Só um pouquinho, ela já responde. O convite essa parceria é uma parceria muito bacana, a gente gostou muito. As crianças estão aqui falando, mandando para mim que ia muito. Eu acho que o Anthony quer falar. Quer falar, Anthony? Não, Pro, eu só falei tchau. Ah, tá bom. Tchau, crianças. Muito obrigada, viu? Só uma palavra antes de acabar. Pode A falar, Thelma falou sobre o inhame, desculpa que, enfim, o branqueamento é importante, é aquela coisa de cozinhar no vapor rápido ou na água, na verdade, é o que eu faço no vapor, o inhame, né? Mas assim, você dá uma cozida rápida no inhame e faz um choque térmico que chama branqueamento. Então, você pega uma água gelada e joga em cima. Esse é assim, eu já passei por nutricionista, tá bom? Por isso que eu sei. Aí você pode misturar num suco. Outro dia nós cozinhamos inhame, fizemos danoninho de inhame com morango, que ficou uma delícia, que foi uma das aulas de práticas experimentais. Então, a Thelma que perguntou, foi a instrução que eu tive, Thelma, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada, Márcia. Nada. Qual que é a faculdade? Oi, não entendi, Davi. Qual que é a faculdade? A minha faculdade? É a Anhanguera, fica lá em Santana, de nutrição. Quantos anos? 4? 4 anos. Nossa, vou estudar. Eu já pensei nutricionista agora. Oi, Vi, pode parar, por favor, a gravação? Enzo, você quer falar alguma coisa, Enzo? Pode falar. Eu como muita banana. Ah, Tem banana, tem